O que a gente busca exibir ou compensar para nós mesmos e para o olhar do outro quando a gente se veste todos os dias? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação totalmente entramada, entrelaçada entre moda e psicanálise. Falar dessa relação é falar da própria construção do Moda para Mim, porque na verdade o nosso grupo surgiu ainda em 2008 com essa intenção de unir a moda com a psicanálise. Daí, pensar que todo o nosso serviço de consultoria de imagem e estilo tem como um propósito maior entender essa cadeia significante que forma a construção dessa mulher pelo vestir. Então, quando a gente pensa em moda e psicanálise, a gente pode pensar alguns apontamentos teóricos tão estruturados e trabalhados pelo Freud, que é considerado o pai da psicanálise, e também por Lacan, que deu continuidade à teoria freudiana nos seus saberes aí entre os anos 50 até os anos 80, nos seus seminários. Então, assim, quando a gente fala de moda e psicanálise, a gente tem que falar sobre narcisismo, sobre estádio do espelho, sobre complexo de Édipo, sobre castração também. A gente tem que falar sobre 3 apontamentos, né, que fazem a gente entender o funcionamento psíquico, que é o que Freud defendeu na segunda tópica, que é os conceitos sobre id, ego, superego, assim também como os conceitos de real, simbólico e imaginário traçados por Lacan. Então eu estou aqui com a minha colinha para a gente alinhavar alguns apontamentos sobre essa relação, e eu começo com um dizer do Lacan, onde ele fala que o eu é uma construção imaginária, né? O Lacan ele vai trabalhar essa relação entre esses 3 lugares, né, que funcionam ao mesmo tempo dentro do nosso funcionamento psíquico, que é o imaginário, o simbólico e o real. E o imaginário seria justamente essa construção sobre os dizeres e os saberes do nosso próprio corpo. Então, quando ele nos diz que o eu é uma construção imaginária, significa que essa noção corporal, né, esse corpo e esse eu, que para o Freud é o ego, é algo que está sempre em devir, é algo que está sempre ali sendo construído e, portanto, é de uma esfera imaginária. Mas Lacan logo em seguida vai falar sobre o simbólico, né? O simbólico seria aquilo que a gente consegue estruturar pela linguagem, é aquilo que a gente consegue articular em significante. E aí a gente tem um conceito que é muito caro, tanto para a moda quanto para a psicanálise lacaniana, que é o conceito do signo. O signo, que é aquilo que está ali, mas representa sempre uma outra coisa. Aí quando a gente fala de signo, a gente tem que ao mesmo tempo entender o significante e o significado. E o Lacan vai dizer, né, que é muito interessante, que o que vem depois, dentro da cadeia significante, sempre ressignifica aquilo que vem antes. E o que é que isso tem a ver com a moda? Não é tudo. Porque quando a gente está trabalhando numa consultoria de imagem e estilo, que aqui a gente vai pensar a consultoria de imagem e estilo como um lugar de interseção entre a moda e a psicanálise, que é um dos saberes que a gente vai aprofundar bastante na etapa imersão, agora em março. Então, assim, quando a gente está trabalhando numa consultoria de imagem e estilo, a gente tem que justamente desvelar essa cadeia significante desse sujeito, que vai nos falar sobre as marcas inscritas nesse corpo imaginário, né, através de cores, texturas, adornos, sempre entendendo que a roupa, né, como essa segunda pele, ela é ao mesmo tempo um lugar também de união desse nosso imaginário, do simbólico, como eu falei, que é o que é estruturado pela linguagem, e também do real, que é a terceira instância que Lacan vai falar para a gente, o real como aquilo que escapola a linguagem, como aquilo que a gente não, como o impossível, né? Ele vai dizer que o real é o impossível também, como aquilo que a gente não consegue dizer, né? E isso também acontece muito quando a gente tem aquela roupa preferida, quando aquela pessoa só usa preto, ou quando a gente tem às vezes uma aversão a determinada peça de roupa, a determinada cor, e às vezes a gente não sabe nem dizer pelo que é, né? Então, o real, o simbólico e o imaginário, eles só acontecem juntos, eles só funcionam entrelaçados. E quando a gente pensa isso na construção desse vestir, desse ato cotidiano, tudo isso fica muito claro, né? Quando a gente vai pensar que através desse sistema, dessa linguagem, né? Porque a psicanálise, ela é um método ali de intervenção, né? Ela é um tratamento, ela é um pensamento, ele é todo estruturado pela linguagem, através das intervenções na fala do sujeito, que a gente pode pensar a teoria da psicanálise acontecendo. E a moda também é assim, é através dessa linguagem não verbal tão poderosa,
que a gente também pode entender mais sobre esse sujeito, né? E aí, assim, pensando nessa roupa, né, como uma trama para a construção de si, a gente vê que moda e psicanálise são linguagens que evidenciam, né, essa fronteira entre o meu interior, entre aquilo que é a minha intimidade e o meu exterior, que é aquilo que é o social, é como é que eu vou realizar um laço com esse outro. E aí eu já venho com outras palavras, que é tão complexo, gente, dá para tanta trama e aqui ficar pensando em falar nisso num vídeo de 10 minutos, mas assim, a gente já chega a 2 outros conceitos muito importantes para a psicanálise nessa minha última frase, que é a ideia do outro, desse olhar do outro, desse grande outro, né, que eu estou sempre buscando. Então a gente tenta sempre perceber, entender como esse sujeito que a gente está analisando, né, na consultoria de imagem e estilo, como é que ele se liga a esse outro. Esse outro que eu estou falando é o grande outro, é aquilo que deixa de marca, né, desse primeiro olhar materno, entendendo aí esse olhar materno como o primeiro espelho de uma criança, né? E aí a gente observa bastante nos casos, né, em que a gente trabalha, o quanto que através dessas escolhas de vestuário, a gente está também escolhendo os nossos referenciais identitários, e tem tudo a ver com esse primeiro laço, né, com essas primeiras funções maternas e funções paternas. Então, quando a gente pensa aí da relação da moda com a psicanálise, a gente pode pensar essa moda como mãe, essa moda que faz essa função de acolher, de criar, de abraçar, né, de alimentar, de nutrir, de dar suporte. E a gente pensa também essa moda como uma função paterna, como esse lugar de castração, esse lugar aí de inscrição no social, né, de separação. Então é muito interessante que também tem outros 2 conceitos que o Lacan trabalha bastante, que é a alienação e a separação, que a gente vê a todo momento essa relação acontecendo, que não é uma relação que acontece a alienação, depois acontece a separação, mas que está ali sempre em devir, e que a moda também age dentro desse sentido, né? A todo momento alienando o sujeito dentro de uma trama ali de ofertas, e ao mesmo tempo também ele separa, ele castra, não é? Esse sujeito. E acho que outro conceito muito importante para a gente pensar a moda e a psicanálise, sem dúvida nenhuma, é o conceito do desejo, né? O conceito aí do inconsciente, do narcisismo. A moda ela vai justamente operar nessa trama inconsciente, né? De a gente entender o que é que nos move, o que é aquilo que faz com que a gente entre na psicanálise num conceito de objetuar, que é aquilo que também surge do real, daquele indizível, daquele impossível, mas ao mesmo tempo é aquilo que vai reger as nossas escolhas, né? Que vai reger ali as nossas preferências, tá? Então, a moda, né, enquanto linguagem, ela vai sempre expressar aí as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos desejos, essa fronteira entre o interno e o externo. E aí Lacan também vai falar de um conceito que é muito interessante, que é a extimidade, que é essa ideia que ao mesmo tempo é íntimo e ao mesmo tempo é exterior, né? E que a análise ela age muito nesse sentido ali, de pensar essa intimidade do sujeito. E vejo também a moda dentro desse lugar, né? Desse lugar aí fronteiriço, desse lugar de meio, dessa interface, né? E principalmente entendendo que as roupas, né? Cada fibra das roupas, ela vai ali carregando as nossas memórias. E gosto muito de pensar que quando a gente muda, né? Quando a gente altera algo nessa casca que a gente utiliza para falar sobre nós, é porque alguma coisa dentro da gente mudou, né? Mudou bastante. Então, nada num discurso de moda é em vão, nenhum alinhavo, nenhuma costura, nenhum bordado. E acho que essa questão do inconsciente se relaciona muito com a moda quando a gente pensa o processo criativo, quando a gente está investigando o processo criativo, quando a gente está escolhendo o que vestir, né? E principalmente quando a gente está construindo uma imagem por meio de uma consultoria de imagem e estilo. Porque o papel do consultor de imagem e estilo, pensando por esse viés da psicanálise, é justamente, como eu falei no início do vídeo, tentar entender essa cadeia significante imaginária também, mas que o sujeito está ali tentando articular de forma simbólica com essa linguagem. E acho que o nosso papel é tentar conciliar essa memória, essas referências internas, trazer isso à tona,
mas também fazer um laço com o social, com aquelas demandas que o sujeito, do que ele precisa, né, em termos de profissão, em termos ali de realização, de objetivo, de sonho, de medo. Então ao mesmo tempo fazer esse lugar, né, fronteiriço entre o que está dentro, entre o que está fora, e sempre pensando nesse desejo, tentar fazer com que o sujeito esteja perto do seu desejo, tá? São muitas questões levantadas, assim, muitas reflexões. Eu quis aqui mais fazer uma provocação. Acho que a gente podia transformar esse pensar sobre moda e psicanálise em uma série de vídeos, talvez, tentando pegar alguns desses conceitos e indo ali aprofundando. Comenta se você acha interessante aí embaixo, se você gostaria também de pensar em uma série de moda e psicanálise. E na etapa imersão, em março, que é a primeira etapa da nossa jornada de formação, a gente tem um módulo só sobre moda e psicanálise, na tentativa de a gente desvelar um pouco esse véu, assim, né? No curso, todo mundo que está ali, mesmo que você vá aplicar isso em outra pessoa profissionalmente, mas o básico da nossa etapa imersão é a gente aplicar a teoria, né, na gente mesmo. E toda a etapa imersão está muito recheada de moda e psicanálise. Aliás, eu não consigo pensar a moda sem pensar a psicanálise. Acho que é isso. Para finalizar, eu queria só indicar um livro para vocês. É o Dispa-me. Esse livro aqui eu tenho há mais de 10 anos, mas acho que vocês encontram, não vejo ele na livraria, mas talvez vocês encontrem na internet, da Catherine Joubert e da Sarah Ster, que são duas francesas, tá bom? É isso, até a próxima.